Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez reunidos aqui para mais uma live do Colégio Adeptorum. Lembrando que hoje nós vamos abordar um outro assunto, né? Paralelo aos tópicos que a gente já vem abordando, nós abordamos também, nós falamos e estudamos diversas tradições, que são tradições que a gente considera tradições primordiais, né? E dentro dessas tradições, né, a tradição que, digamos assim, nós temos o maior foco, né, a reta visão, né, é na tradição cristã. Né? Essa é uma palestra que a gente vai abordar, como eu já falei com vocês, aspectos científicos. Né? O que a ciência tem a dizer sobre essa figura que foi construída, do chamado Jesus histórico. Então, assim, primeiramente, eu vou fazer algumas observações. Bom, aqui está o símbolo da nossa tradição. Tradição cristã. Jesus histórico. Primeiramente, uma observação. Essa palestra, ela não representa exclusivamente a minha opinião pessoal sobre Jesus e não representa oficialmente a posição da nossa tradição, do filiarcado primordial ou polimatripatriarcado, né, com o Colégio Adeptorum, o Monastério Mopax, né? Então, assim, mais uma vez, a gente vai falar a gente vai fazer um corte, né? E por que não representa totalmente a nossa tradição? Porque a gente acredita que, do ponto de vista racional, existem vários aspectos, né? Por falta de uma palavra melhor, eu coloquei o ícone Jesus, a figura de Jesus, tá? Então, aqui a gente está analisando, lembra, racionalmente. Primeiro, tem uma questão histórica, né? E essa questão histórica, a gente tem que entender que é muito limitada, né? Não existe como, enquanto não inventarem uma máquina do tempo, né, a gente ter todo o contexto, todos os dados que desse uma leitura fiel do que seria esse Jesus histórico. A pessoa que viveu e fez o que fez e tudo mais. O segundo aspecto é um aspecto mítico. Tá? Mítico por quê? Porque junto com a tradição cristã foi criada... O aspecto mítico tem dois pontos. O primeiro ponto, junto com a tradição cristã, foi criada toda uma mítica. Então, o que acontece? Do ponto de vista racional, existem alguns evangelhos, né, que são considerados apócrifos, mas que são utilizados pela tradição cristã, não são aqueles evangelhos gnósticos, nem nada. Mas são evangelhos que falam, por exemplo, sobre a infância do Senhor, que falam sobre a figura de José, de Maria, como eles se conheceram, essas coisas todas. Esses evangelhos são considerados, na tradição, do ponto de vista teológico, midrashes. O que são midrashes? São textos explicativos que fazem referência a um outro tipo de texto. Então, por exemplo, existem os evangelhos que falam sobre a infância do Salvador, né? E falam que ele fazia muitos milagres enquanto criança, coisa e tal. Do ponto de vista da ciência, essa é uma visão muito mais mítica, entendeu? Que foi criada para explicar passagens do Evangelho de Lucas e do Evangelho de Mateus.
Outra coisa, existe uma questão arquetípica aqui, né? Falando aqui da psicologia, coisas que aconteceram com Jesus, que são descritas na tradição cristã, aconteceram de forma análoga com outros indivíduos ou outras divindades em outras tradições. Então, existe um aspecto arquetípico também, do ponto de vista mítico. Então, existem coisas parecidas. Por exemplo, Osíris foi crucificado, entendeu? E outras coisas assim. Existem tradições que falam que Osíris foi crucificado. Então, existe um aspecto arquetípico. Existe um arquétipo, digamos assim, de Jesus Cristo. E tudo aquilo que ele representa e tudo mais. Existe o aspecto místico, né? Que é um aspecto que tem a ver mais com uma perspectiva espiritual. E essa perspectiva espiritual, né, aqui eu coloquei também como racional, porque ela também é racional. E ela reflete para fora e ela reflete para dentro. Então, nós temos a visão interior, que busca esse Cristo que também habita dentro do meu coração, e a visão exterior, que é essa visão do Cristo ascensionado. E existe o aspecto dogmático. O aspecto dogmático é uma visão teológica que foi construída progressivamente após os concílios ecumênicos. Então, voltando, nós vamos abordar agora um aspecto só, que é o aspecto histórico. E a gente tem que lembrar que esse aspecto histórico tem uma limitação, né? Tem uma limitação. Então, aqui, nós não vamos entrar em crenças, tá? Nós não vamos entrar em religião. Nós vamos ver como a ciência vê a questão do Jesus histórico. Aí, apresentam-se alguns outros problemas. Primeiro, nós temos uma ciência que ela foi se especializando cada vez mais e foi se fracionando, né? Então, muitas vezes, a gente tem que lembrar que a comunidade científica de uma área, às vezes, não se comunica com a comunidade científica de outra área, entendeu? Então, assim, isso faz com que, às vezes, algumas descobertas, algumas teorias, algumas análises fiquem fragmentadas, porque a pessoa cria uma teoria com base em alguns pressupostos científicos, mas esquece de levar em consideração outras descobertas que, por serem descobertas, podem auxiliar, reforçar ou refutar essa teoria que a pessoa criou. Entendeu? E a gente vai ver isso aqui logo, logo. Por exemplo, a questão dos furos nas mãos ou nos pulsos de Jesus. Tá? Durante um bom tempo, né, algum cientista, eu não sei tá, realmente quem foi, mas alguém deve ter parado e falado assim, pô, cara, vai pregar pela mão, vai pendurar a pessoa, a mão não vai sustentar o peso do corpo. Então, com certeza, ele deve ter sido pregado pelo pulso. Então, o que acontece? Alguém bolou essa teoria. E isso aqui se transformou num fato. Hoje em dia, até os filmes que falam de coisas espirituais, tem um filme muito famoso chamado Estigmata, que a pessoa recebe os estigmas, ela recebe nos pulsos. Hoje em dia, pesquisas científicas já comprovaram, então tem um cientista, eu não sei o nome dele, mas ele é especialista nessas áreas assim de necropsia, essas coisas. E ele fez uma pesquisa, ele pendurou as pessoas, ele criou um sistema como se fosse uma luva em que colocava toda a pressão no centro da palma da pessoa. Ele bolou essa luva e pendurou alguns atletas em cruz, entendeu? E pendurou eles sem pregar os pés e pregando os pés. E quando ele pregou, e quando não prega os pés, eles falavam que realmente sentiam como se estivesse puxando. Mas quando prega os pés, é como se houvesse uma estabilização. Então, hoje, a ciência
já voltou a ter, né, praticamente certeza de que ele foi pregado nas mãos, porque ele foi pregado nos pés. Então, essa ideia de que pregaram o pulso dele é uma teoria que acabou não se baseando em algumas constatações científicas, mas até hoje as pessoas não ficam falando por aí, né? Se vocês quiserem, eu posso aconselhar para vocês um documentário da BBC de Londres que fala sobre Jesus histórico, que aqui no Brasil foi lançado pela Revista das Religiões, chamado Jesus, o Filho de Deus. E lá eles falam um pouco sobre essas novas descobertas arqueológicas. Outra coisa, problemas da datação com carbono 14. Eu estou usando aqui, gente, o exemplo do carbono 14, mas isso tem a ver também, de um modo geral, com a limitação da ciência. Então, assim, o exemplo que eu vou usar aqui, e isso é só um exemplo, tá, gente? E mais uma vez, eu volto a dizer, eu não estou entrando em aspectos religiosos, só em aspectos científicos. A primeira vez que fizeram a datação de carbono 14 do sudário de Turim, o que acontece? O sudário de Turim estava lá. Aí eles falaram assim, bom, não vamos pegar um pedaço do meio do sudário. Vamos pegar uma pontinha do cantinho, né? Para não danificar o sudário. E aí fizeram a datação. Nossa, saiu nas primeiras páginas do mundo inteiro falando que o sudário de Turim era falso. Aqui eu não estou entrando no aspecto se o sudário é ou não falso. Presta atenção, não é questão de crença. O problema é que o que aconteceu? Um tempo depois, eles descobriram que houve problemas na datação com o carbono 14. Dois problemas. Primeiro, às vezes o carbono 14, quando eles fazem na mesma hora o experimento, ele destrói a amostra. E às vezes, em primeiro lugar, ele pode ler não a datação do tecido, mas se tiver fungos, micro-organismos em cima, ele pode fazer a datação desses micro-organismos que podem ser mais recentes do que o próprio objeto. Então, isso é um problema. O outro problema, como eu falei, o que aconteceu? Por volta do ano 1000, as freiras que estavam guardando o sudário perceberam que o sudário estava meio ruído. Aí, o que elas fizeram? Elas emendaram o sudário. Então, por volta do ano 1000, elas pegaram o sudário. E isso você vê também, existe um documentário que fala só sobre isso, vocês encontram no YouTube, falando sobre o sudário de Turim. Então, o que aconteceu? Eles pegaram uma ponta da parte que as freiras acrescentaram no sudário. Só que quando a comunidade científica admitiu esse erro, isso saiu na quarta página, na última página, numa notinha pequena nos jornais e revistas nacionais e internacionais. Então, o que acontece? Existem problemas científicos com relação à datação, né, e os métodos que a ciência usa para chegar às suas conclusões. Então, isso é uma observação importante a ser feita. Outra coisa, os métodos de datação histórica com base em estilo linguístico e outras informações da época, né, com base no ceticismo científico. Então, aqui a gente tem que lembrar o seguinte: os cientistas eles não acreditam em profecia, eles não acreditam em milagres. Eles só acreditam até onde a ciência consegue provar. Entendeu? Então, o que acontece? Como eles fazem a datação? Eles pegam um livro, por exemplo, como o Apocalipse. E aí, analisando o livro do Apocalipse, eles percebem o estilo linguístico e percebem alguns comentários que se fazem. Então, cientificamente, o livro do Apocalipse, a besta do Apocalipse, do ponto de vista científico, teológico, racional, remete à figura de Nero. Então, eles passam assim, provavelmente esse texto foi escrito depois de Nero. E aí eles colocam a datação. Provavelmente esse escrito foi redigido a partir, sei lá, dos anos 70 ou dos anos 90, entendeu? Então, assim, eles esquecem, não é que eles esquecem, é que eles não têm como usar outro método. Mas existe uma coisa importante. Às vezes, o texto
ele pode ter sido redigido na época que, de fato, a ciência está dizendo. Mas isso não significa que não existiu textos mais antigos que foram remodelados. Aí as pessoas falam, não, mas normalmente não se remodela textos sagrados. Realmente, existe toda uma questão de respeito e veneração aos textos sagrados. E, normalmente, né, existe a tendência de buscar manter o texto do jeito que ele é. Mas isso não significa que, se por um acaso a pessoa que estava, o copista, estava amando de um episcopo, que é o representante da tradição cristã, um bispo, um diácono, alguma coisa assim, ele pode, de alguma forma, ter acrescentado coisas a um texto mais antigo e falar desse texto a outro texto. E outra coisa, às vezes isso pode se basear numa tradição oral. Então, de fato, o texto pode ter sido escrito naquela data, mas isso não significa que não existe uma tradição oral anterior. Né? Então, eu queria falar sobre esses problemas. Né? Isso aqui eu já falei. Tá. Algumas das principais ciências que estudam sobre o Jesus histórico: a arqueologia, a história, a antropologia, a filosofia. Dentro da filosofia tem uma área que se chama epistemologia da crença em Deus e metafísica teológica. Aí tem alguns estudos dentro dessa área que aborda a questão do cristianismo e do Jesus histórico também. E a teologia? A teologia desenvolveu uma série de novas disciplinas. Então, hoje existe arqueologia bíblica, antropologia bíblica. Dentro da filosofia bíblica, a gente tem toda uma série de tradições que a gente chama de teologia sistemática. Então, assim, a teologia, ela tenta puxar essas ciências e as descobertas dessas outras ciências para dentro da área da teologia, para tentar traçar uma visão mais, digamos assim, realista, né? Bom, o termo Jesus histórico se refere a uma série de reconstruções acadêmicas do século I da figura de Jesus de Nazaré. Essas reconstruções são baseadas em métodos históricos e científicos, incluindo a análise crítica dos evangelhos canônicos como a principal fonte para sua biografia, juntamente com a consideração do contexto histórico e cultural em que Jesus viveu, por meio de achados arqueológicos e fontes primárias que descrevem o contexto da época. A pesquisa sobre Jesus histórico teve início no século XVIII e se desenvolveu até nossos dias em três ondas, preocupadas em reconstruir fatos históricos e a pessoa humana de Jesus, que ficavam como que escondidos atrás das afirmações dogmáticas e da fé das igrejas. Tal busca teve como premissa uma mentalidade racionalística, que acredita poder reconstruir a verdade histórica relacionada a Jesus por meio da razão, e foi impulsionada pela descoberta da estratificação e fragmentação dos textos bíblicos e sua consequente classificação. Um aspecto fundamental dessa busca é tentar inserir Jesus no contexto histórico sociocultural do judaísmo do século I da Palestina, por meio do estudo de fontes canônicas, apócrifas e pseudepígrafas que lançam novas luzes sobre a complexidade da religião e da sociedade daquela época. Como vocês podem ver, irmãos, essa é uma palestra bem técnica, tá? Normalmente, nas palestras, existem partes que a gente aborda conceitos e tudo mais. Essa palestra é uma palestra que ela praticamente toda aborda diversos conceitos. A busca pelo Jesus histórico se apoia na literatura bíblica e extra-bíblica do século I, nas descobertas arqueológicas. Só um segundo, gente. Deu um. Não sei o que aconteceu aqui.
Isso. Nos estudos sociológicos e historiográficos de fontes de informação, em especial fontes primárias, para reconstruir e entender o contexto histórico, sociológico e religioso do tempo de Jesus, tentando entender e imaginar o impacto de sua pessoa e de sua mensagem dentro deste mesmo contexto. Portanto, parte-se do pressuposto que Jesus Jesus deve ter lido dentro do contexto da Galileia. Não. Que Jesus deve ser lido dentro do contexto da Galileia daquela época. Então, a gente tem que pensar, aqui, o objetivo é verificar a figura humana de Jesus com base em fontes primárias. E a gente vai abordar mais para frente aqui o que são as fontes primárias. Fontes de informação são geralmente classificadas como fontes primárias e fontes secundárias. As fontes dependem da sua originalidade e sua proximidade com a fonte de origem. A fonte de origem geralmente é chamada de fonte primária, que é o primeiro grau de informação. Por sua vez, a fonte secundária é o resultado de uma discussão e de uma interpretação das fontes primárias. A fonte primária é um dado que ainda não teve nenhum tipo de análise sobre ele. Essa informação pode ser um documento, podem ser registros, podem ser correspondências, etc. Existem poucos documentos históricos não cristãos falando direta ou indiretamente da figura de Jesus. Tá? Agora vamos colocar um parênteses aqui. Tá? Esse poucos que eu coloquei aqui é poucos na nossa visão de hoje. Né? Então, por exemplo, se você pega documentos que falam sobre a figura de Napoleão Bonaparte, por exemplo, você tem uma vasta gama de fontes primárias e fontes secundárias e tudo mais. Quando você fala da figura de Jesus, você está indo lá atrás, você está indo 2000 anos para trás. Então, assim, realmente existe uma dificuldade de se achar fontes, ainda mais porque naquela época a maior parte das pessoas eram analfabetas. Né? E a maior parte dos textos, o que era escrito, que ficou até os dias de hoje, são textos que são considerados muito importantes e que estavam a ver, direto ou indiretamente, relacionados com a história da época. A primeira pessoa que fala sobre Jesus é Públio Cornélio Tácito. O outro é Flávio Joséfo. Flávio Joséfo tem toda uma questão, tá? Porque acredita-se que parte do texto dele foi alterado por copistas cristãos. Mas isso não significa que todo o texto que ele escreveu tenha sido alterado. Né? Eles têm essa análise, tá? E existem vídeos no YouTube que falam sobre isso. Flávio Joséfo era um judeu, né? Plúvio Cornélio Tácito era um romano, Plínio Jovem também um romano, Suetônio também, Italos, um historiador, e esse estoico siríaco chamado Mahabharterapion. O que acontece, gente? Isso aqui, tá? Do ponto de vista histórico, partindo do princípio que isso aconteceu há 2000 anos atrás, não é pouco, tá? Não é pouco. Isso aqui, para os cientistas, é muita coisa. É muita gente citando essa figura de Jesus. Tá? Detalhe, essa documentação é tudo extra-bíblico. Tá? No que se refere aos escritos cristãos, com exceção de alguns trechos de papiros do século II, os primeiros manuscritos conhecidos dos evangelhos eram do século IV. Além disso, os textos dos evangelhos estavam sujeitos a modificações de copistas, a gente já falou sobre isso, em função de motivos teológicos
ou de outra natureza. Os evangelhos foram padronizados no século IV. Então, os 4 evangelhos eles foram padronizados do jeito que a gente conhece só no século IV. Devido a esse fato, não temos como saber se recebemos os evangelhos intactos ou até que ponto eles foram revistos, interpolados, sujeitos a erros dos escribas ou alterados de qualquer outra forma para satisfazer as necessidades da ortodoxia, enquanto a igreja lutava para reprimir as chamadas heresias, como o gnosticismo. As descobertas arqueológicas de Nag Hammadi e Elmina, no Egito, Nag Hammadi foi em 45, manuscritos do Mar Morto foi em 47, e Elmina foi em 72, ou 70, 74, na década de 70. E o encontro de um suposto fragmento do Evangelho Secreto de Marcos. Isso, gente, é uma carta de São Clemente de Alexandria que foi encontrada em Marsaba por esse indivíduo aí, Morton Smith, em 1958. E o que acontece? Nessa carta, existem alguns problemas, tá, com relação a se essa carta é falsa ou verdadeira. Os cientistas ainda não chegaram a uma unanimidade, digamos assim. Mas essa carta de São Clemente, ele cita a existência de um outro evangelho de Marcos, muito mais extenso e mais detalhado, e que fala mais especificamente sobre diversas coisas que não aparecem nos 4 evangelhos. Bom, existem um total de 16 a 22 fontes primárias que mencionam Jesus. Como eu falei, esse é um número considerável, o que faz com que a esmagadora maioria dos cientistas acreditem na existência do Jesus histórico. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Para a esmagadora maioria dos cientistas, existiu uma figura histórica chamada Jesus, tá bom? Então, assim, existem teorias que são chamadas de miticismo ou miticistas, que partem do princípio que Jesus seria só uma construção, né, com base numa série de outros fatores, ligado a outras religiões mais antigas e tudo mais, mas a verdade é que não existe nenhuma pesquisa séria no assunto e eles não, realmente a comunidade científica não leva em consideração e, de fato, parte do princípio que existiu Jesus. Aqui está, para vocês terem uma ideia, as fontes externas. O que são as fontes externas? São fontes não bíblicas. Então, você tem um judeu falando de Jesus, de 2 a 3 romanos falando de Jesus, 4 textos de patrística falando sobre Jesus, pelo menos 3 evangelhos apócrifos falando de Jesus. Isso aqui, gente, são tudo fontes do século I. Como eles fazem isso? Eles fazem assim. Tá, Jesus morreu lá na década de 30. Não vamos entrar em detalhes a questão do ano exato, porque isso existem certas contradições e certas diferenças, cada um pensa uma coisa, mas tá lá, Jesus morreu na década de 30. Então, eles pegam a Bíblia como fonte primária todos os escritos dos primeiros 90 anos que foram publicados sobre Jesus. Então, normalmente, tudo isso que eu estou falando aqui são escritos de antes do ano 120. Tá? E a maior parte é escrito do século I mesmo, antes do ano 100. E as fontes do Novo Testamento? Uma fonte é Paulo, com as epístolas. Aqui vem uma observação. Para os cientistas, existem algumas epístolas que não foi Paulo que escreveu, o que não significa que não foi escrita baseado nas ideias de Paulo. Mas a estrutura linguística, a forma como é escrita, difere de epístolas que são consideradas originalmente paulinas.
existem de 3 a 4 evangelhos sinóticos. Por que de 3 a 4? Porque muitos acreditam que existe pelo menos duas fontes em um dos evangelhos, como se o evangelho tivesse sido escrito em duas partes. Mas, como vocês podem ver, tá? Eu estou colocando o número mínimo de possível fonte e o número máximo de possível fonte. Você tem pelo menos uma fonte do Evangelho de João. Por que pelo menos uma fonte? Porque o Evangelho de João, de acordo com a ciência, também não foi escrito pela figura de João, mas foi escrito por uma comunidade que era uma comunidade joanina, tá? E existem aqui alguns livros aqui que eu posso depois passar para vocês, né, que falam sobre isso, né? E como você parte do princípio que talvez tenha sido escrito o Evangelho de João em vários momentos históricos, eles partem do princípio que João é pelo menos uma fonte. Pensa comigo, se ele foi escrito em dois momentos, são duas fontes. Entendeu? E existem outros 4 a 5 escritos do Novo Testamento que podem ser considerados, né, como fontes primárias, que são as epístolas católicas. Então, vamos partir do princípio aqui. Se você for bem conservador, existem 7 fontes não bíblicas e 9 fontes bíblicas. Se você é uma pessoa que tem uma visão um pouco mais aberta, um pouco mais liberal, você vai contar a possibilidade de um número maior de fontes. Então, isso varia de 16 a 22 fontes que falam sobre o Jesus histórico. Então, gente, isso é muita coisa. É muita coisa mesmo. Você pega grandes personalidades da época de Jesus, como Anás, Caifás, Herodes, tirando... Eles não têm tantas citações quanto citações sobre Jesus, entendeu? Então, assim, é uma coisa absurda. Por isso que a ciência, de um modo geral, pacificou que Jesus existiu. Tá, agora eu vou entrar num assunto que é um assunto que é uma teoria chamada a fonte Q. O que é a fonte Q? A fonte Q é uma hipotética fonte usada na redação do Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, também conhecido como documento Q ou simplesmente Q. A palavra Q vem da palavra Quelle, né, que significa fonte em alemão. A fonte Q é definida como um material comum encontrado em Mateus e em Lucas, mas que não é encontrado no Evangelho de Marcos. Esse texto antigo supostamente continha os lógias são ditos, né, e sermões de Jesus. Só uma observação aqui, só voltando. Por que está falando aqui do Evangelho de Marcos? Tá? Atualmente, de acordo com as pesquisas arqueológicas, históricas, o método histórico crítico e tudo mais, acredita-se que o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus foi escrito com base no Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais antigo. Tá? Só que existem coisas que estão no Evangelho de Lucas e que estão no Evangelho de Mateus e que não estão em Marcos. E aí a questão é, da onde teria vindo isso? E aí surgiu essa hipótese. De repente, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos se baseou numa outra fonte que a gente não conhece, que por um acaso não chegou aos nossos dias. Bom, essa fonte Q, gente, ela é importante porque eles podem fazer um paralelo com 225 versículos bíblicos em Mateus e em Lucas
que são parecidos. Entendeu? E aí você tem aqui algumas observações, né? Textos narrativos que seriam quase inexistentes, havendo apenas 3 referências em milagres. A cura do servo de centurião, os sinais messiânicos de Lucas 7:2, 7:22 e o exorcismo do demônio do mundo. Além disso, merece destaque o fato de que essa fonte Q, ela não conter a narração da paixão e da morte e ressurreição de Jesus, e possuir semelhanças com o Evangelho de Tomé. Gente, as pessoas da tradição, as pessoas que têm uma perspectiva mais religiosa, têm um certo preconceito com relação aos evangelhos apócrifos, tá? Mas hoje em dia se sabe que muitos evangelhos apócrifos podem ter sido escritos, inclusive, antes do que alguns dos evangelhos canônicos, como o próprio Evangelho de João. Tá? Outra coisa, eles partem do princípio que esse evangelho o estilo de escrita dele provavelmente se aproxima do Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé, ele não é baseado em capítulos e versículos, caso alguém não conheça. Ele é baseado nos chamados logia, que são ditos ou escritos, ou frases, digamos assim, que Jesus teria proferido. Então, sempre começa assim, Jesus disse, 2 pontos. E aí você tem o logion. Logion é singular, logia é plural. Então, por exemplo, o logion 3, está escrito assim, se vos disserem, Jesus disse, se vos disserem que o reino de Deus está no céu, os pássaros vos precederão. Se vos disserem que o reino de Deus está no mar, então os peixes vos precederão. Em verdade vos digo que o reino de Deus está dentro de vós e fora de vós. Se conhecerdes a vós mesmos, sereis conhecidos e vereis que sois filhos do Pai, o vivente. Se não o conhecerdes a vós mesmos, estareis na pobreza e sereis a pobreza. De um modo geral, tá, gente? Existem várias traduções. Vamos lembrar que isso é do copta, né? Então, existem traduções diferentes. Mas é só para os irmãos terem uma noção. Gente, isso aqui é a chamada hipótese das 2 fontes. Então, você percebe que existem coisas no Evangelho de Marcos que aparecem muito em Mateus e aparecem muito em Lucas. Agora, existem coisas em Lucas e em Mateus que aparecem também, só que não vêm do Evangelho de Marcos. E aí eles acreditam que isso pode vir de uma outra fonte, que é essa fonte Q. Entendeu? E ainda tem a parte que é específica de cada evangelho. Por exemplo, as narrações sobre a infância de Jesus, nascimento, consagração ao templo, ida a Jerusalém. Existem diferenças muito consideráveis entre o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. E isso é um dos motivos por que os cientistas não dão credibilidade a essas partes dos evangelhos que tratam da infância. Eles acreditam que isso tem uma característica muito mais doutrinária e espiritual do que coisas que de fato aconteceram. Ainda mais porque um evangelho diz uma coisa, de gruta, coisa e tal, o outro diz outra. Então, assim, tem diferenças, né? Obviamente, tá, gente? Do ponto de vista teológico, e eu acredito nisso, eu acredito do ponto de vista científico também, que todos os paradoxos podem ser reconciliados, né? Então, mas como eu digo, eu estou dando a perspectiva da ciência. Junto com a prioridade de Marcos é essa teoria que eu falei, tá? Que o Evangelho de Mateus e Lucas provavelmente foi feito com base no Evangelho de Marcos. A fonte Q foi uma hipótese pensada a partir de 1900, sendo a partir daí um dos fundamentos de conhecimento do Evangelho moderno. Gente, essa visão da fonte Q, ela é praticamente pacificada. Existe uma outra teoria, que é a teoria da fonte única.
mas a grande parte dos estudiosos acreditam que essa fonte Q existiu, tá? E o erudito britânico Burnett Hillman Streeter formulou uma versão que é amplamente aceita sobre essa fonte Q. Primeiro, era um documento escrito e não uma tradição oral. Provavelmente foi composto em grego. Quase todo o seu conteúdo aparece em Mateus, em Lucas ou em ambos. O que Lucas preservou mais do que Mateus, Lucas preservou mais do que Mateus a ordem original do texto. Na hipótese das duas fontes, tanto Mateus quanto Lucas teriam usado o Evangelho de Marcos e esse documento Q como fontes para redigir o documento. Gente, isso é muito provável, porque vamos partir do princípio, tá? Lembrando, cientificamente, para a ciência, não foi Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus, não foi Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, não foi Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, não foi João que escreveu o Evangelho de João. Existem algumas diferenças. Por exemplo, o Evangelho de Lucas, alguns cientistas acreditam que pode ter sido, de fato, escrito por Lucas. Por quê? Lucas sabe-se que ele era letrado, que ele era um médico, inclusive. Então, assim, e que ele era discípulo de Paulo. Então, assim, é provável que ele mesmo possa ter entrado em contato com o Evangelho de Marcos, com essa fonte Q, e com outros textos, e com base nisso tenha feito o Evangelho. Outra coisa que eu não vou entrar em detalhes nessa palestra, é importante notar que cada evangelho, cada um dos 4 evangelhos canônicos tem uma função, tá? Então, por exemplo, isso você estuda com um teólogo chamado Raymond Brown, que ele escreveu isso, se não me falha a memória, nas Igrejas dos Apóstolos. As Igrejas dos Apóstolos. Em inglês é The Church the Apostles Left Behind. As igrejas que os apóstolos deixaram para trás. E aí, ele e outros pesquisadores falam o seguinte: o Evangelho de Marcos foi escrito com o intuito para evangelizar judeus cristãos da diáspora. Já o Evangelho de Mateus, o foco foram judeus cristãos de Jerusalém. Enquanto o Evangelho de Lucas teve por foco evangelizar os gentios. E por causa disso que você vê algumas diferenças que a gente pode analisar numa outra palestra, num outro momento. Vamos lá, vamos continuar. Alguns estudiosos têm postulado que a fonte Q, na verdade, pode ser uma pluralidade de fontes, escritos, e alguns podem ser provenientes de tradição oral. Outros têm tentado determinar as fases em que Q foi composto. Outra vertente acredita que existia um outro evangelho de Marcos, isso eu já falei, que é o chamado Evangelho Secreto de Marcos, mais extenso, devido à descoberta da carta de São Clemente de Alexandria, que descreve esse evangelho. Talvez esse evangelho poderia ser essa fonte Q. Entendeu? Entretanto, a legitimidade da carta de Clemente ela é contestada. Da mesma forma, segue abaixo as relações entre os evangelhos sinóticos. Então, aqui, irmãos, é para vocês terem uma ideia. Vamos pegar o Evangelho de Marcos. 76% do Evangelho de Marcos você encontra, de alguma forma, fazendo parte de uma tradição que você encontra 45% em Mateus e 41% em Lucas. Entendeu? Essa seria a chamada tradição tripla, que parte do princípio que o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas foi escrito com base no Evangelho de Marcos. O segundo ponto, a questão da fonte Q. A questão da fonte Q é por causa disso daqui, ó, da tradição dupla, que são coisas que não tem no Evangelho de Marcos, mas que tem tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas. Aí o que você tem? Você tem as coisas que são exclusivas de Mateus e exclusivo de Lucas.
E ainda existe uma relação do que o que existe entre Mateus e Marcos e o que existe entre Marcos e Lucas. Para os irmãos terem uma noção de como os cientistas conseguiram diagramar como foi feito os evangelhos. Entendeu? Então, esse quadro aqui, ele é imprescindível para a gente conseguir entender que realmente existe uma grande probabilidade de que a ciência tenha razão com relação a essa teoria. Entendeu? Você vê que é uma questão bem técnica. Importante, tá, gente? Eu quero dizer uma coisa. Eu sei que eu não vou falar aqui que a gente está fazendo uma análise com base na ciência. Mas eu quero dizer uma coisa. Para mim, como uma pessoa de fé, eu acho que não importa o que a ciência descubra. Assim, o fato de Mateus ter ou não escrito o Evangelho de Mateus, em primeiro lugar, não significa que o Evangelho foi escrito segundo uma tradição de Mateus. Tanto que antigamente era até assim, né? Evangelho segundo São João. E não assim, Evangelho de João. Né? Então, assim, isso é importante a gente ter claro. E eu acredito que a fé, ela tem que transcender, entendeu? E aonde a ciência não abarca, aí vem a questão da fé. Mas aqui a gente está tratando, né, como eu falei, da questão científica. Como eu falei, a tradição dupla seria o evangelho quê? Além de alguns trechos que seriam exclusivos de Mateus e Lucas. A existência de quê, às vezes, é contestada. Isso porque os estudiosos se perguntam como um documento que deveria ser altamente estimado no cristianismo primitivo, que foi fonte para 2 evangelhos canônicos, foi omitido por todos os catálogos da igreja primitiva, além de não ter sido mencionado por nenhum dos pais da igreja. Essa questão continua sendo um dos grandes enigmas da moderna erudição bíblica do Novo Testamento. Apesar dos desafios, a hipótese das 2 fontes mantém um amplo apoio. Essa, gente, é a única questão que faz com que a fonte Q seja uma teoria e não considerada um fato. Eles pensam assim, pô, se existiu essa fonte e se ela era tão importante assim, o que foi que aconteceu com ela que ela sumiu? Então, assim, todos os indícios científicos levam a crer que existiu essa fonte Q. Mas a grande questão é, e aí eu não vou responder, por que ela sumiu? Agora a gente vai falar mais sobre a interpretação de fontes primárias. Bom, acredita-se que o Jesus histórico tenha sido uma figura real, que deva ser entendida no contexto de sua própria vida na província romana da Judéia, do século I, e não o Cristo da doutrina cristã de séculos mais tarde. A pesquisa histórica reconstrói Jesus em relação aos seus contemporâneos do primeiro século, enquanto as interpretações teológicas relacionam Jesus com aqueles que se reúnem em seu nome. Então, é para os irmãos entenderem que a gente está, que tem 2 perspectivas aqui, e que a gente está buscando essa perspectiva mais histórica. Assim, o historiador interpretaria o passado enquanto o teólogo interpretaria a tradição cristã. No entanto, quando se considera o estado fragmentário das fontes e a natureza, muitas vezes indireta, dos argumentos utilizados, esse Jesus histórico será sempre um construtor científico, uma abstração teórica, que não coincide nem pode coincidir
com Jesus de Nazaré, que teria vivido e trabalhado na Palestina no século I de nossa era. Os historiadores e estudiosos da Bíblia analisam os evangelhos canônicos, o Talmud, o Evangelho segundo os Hebreus, que é um evangelho apócrifo, que é um pouco parecido com o Evangelho de Mateus, os evangelhos gnósticos, os escritos de Flávio Joséfo, os manuscritos do Mar Morto, entre outros documentos antigos, a fim de procurar o Jesus histórico e recriar todo o contexto em que ele viveu. Uma série de métodos foram desenvolvidos para analisar criticamente essas fontes. Primeiro, como eu falei, eles partem do princípio, eles pegam as fontes mais antigas, de um modo geral, até o ano de 120. O critério do constrangimento, esse é um critério interessantíssimo. O que é, tá, gente? Eu não vou ler isso aqui, não, que é melhor eu explicar de um jeito mais simples. O critério do constrangimento, eu vou dar um exemplo. É usado até para falar sobre a ressurreição de Jesus, tá? Eu vou usar esse exemplo da ressurreição de Jesus. Por exemplo, a primeira pessoa que viu Jesus, as primeiras pessoas que viram Jesus ressuscitado foram mulheres. Gente, historicamente, naquela época, a figura da mulher não era considerada de maneira nenhuma. A mulher era propriedade, ou do pai ou do marido. Então, o que se pergunta é isso. Gente, se alguém tivesse querendo inventar uma história, ia querer que essa história fosse o mais convincente possível. Não ia falar que foi mulher que viu Jesus primeiro. Então, isso já é uma interpretação com base no critério do constrangimento. Aqui a gente está entrando um pouco em questões de fé, mas é só porque eu estou dando um exemplo. Tá? E outra coisa, existe, eu vou falar mais abaixo, existe uma equação estatística que foi feita e desenvolvida, e o autor dessa pesquisa colocou uma probabilidade de mais de 95% de Jesus ter existido e ter ressuscitado, com base numa equação matemática estatística. Mas, assim, isso não vem ao caso. O que eu quero dizer é que eles usam esse critério do constrangimento. Tipo assim, tem coisas lá no Evangelho que ia queimar o filme. Por exemplo, a crucificação, o ato de morrer crucificado era um vexame. Por que, que eles iam inventar que Jesus foi crucificado? Se a crucificação era o pior dos crimes. Se alguém fosse inventar uma história, poderia falar que ele morreu de outra forma, não da forma mais vergonhosa possível. Esse é o critério do constrangimento. Aí tem o critério da atestação múltipla. O que é a atestação múltipla? É quando duas ou mais fontes independentes contam histórias semelhantes e consistentes. Tá? Isso se usa tanto em relatos orais como escritos. Tá? E isso é diferente da chamada atestação independente. Se o relato utilizou outro relato como fonte, então essa história estará presente em todos os relatos, mas com apenas uma fonte independente. O ponto de vista dominante é que o relato de Marcos foi usado como fonte de Mateus e Lucas. Contexto histórico. Isso é uma outra coisa que se analisa, né? Por exemplo, eles percebem os ditos do Evangelho de Tomé e aí vem assim, quem costumava dizer essas palavras? Ah, isso é mais normal no final do século I, começo do século II. Então, provavelmente o Evangelho é dessa época. Mas volto a dizer, isso significa dizer que o Evangelho provavelmente foi escrito daquela época não significa necessariamente que não existiu antes disso uma tradição mais antiga, oral ou escrita, um outro documento, como a gente viu.
Análise linguística. Algumas conclusões são tiradas através de análise da própria forma como os evangelhos são escritos. Por exemplo, tem diálogos que só faz sentido em grego. Então, se você pega um texto copta, por exemplo, o Evangelho de Tomé foi escrito em copta, foi achado em copta. Mas o estilo que ele foi escrito, as pessoas percebem, cara, isso aqui só faz mais sentido na língua original grega. Então, muito provavelmente, o Evangelho de Tomé copta foi uma tradução de um texto mais antigo, que seria o Evangelho de Tomé escrito em grego. Entendeu? Então, assim, é assim que os cientistas eles vão montando como se fossem peças de um quebra-cabeça e montando que como se fosse uma tapeçaria, né, do que seria essa figura de Jesus histórico. E volto a dizer, tá? Não é o Cristo da fé. A ciência busca focar na figura humana de Jesus que viveu naquele período histórico. Outra coisa, o objetivo do autor. Gente, se um texto é um texto que tem um objetivo mais evangelizador, consequentemente, a probabilidade dele ser mais histórico é menor. Já tem outros textos que, de fato, são textos que relatam histórias, então são textos mais técnicos, como de Flávio Josefo, de Suetônio e outros tantos, né, que eu falei aqui anteriormente. Outra coisa, existe necessidade, é muito técnica e muito zelosa a interpretação dessas fontes primárias que a gente acha. Por quê? Quando você se depara com uma fonte primária, você tem que se fazer algumas perguntas se você está partindo do princípio da ciência. Quais são essas perguntas? Primeiro, qual é a linguagem do texto? Ele foi escrito numa língua original? É uma tradução? A linguagem é adequada comparando com textos do mesmo estilo? Quem produziu o texto? O documento, ele é pessoal ou ele é institucional? Foi um grupo político? Qual é a autoridade do autor? Quando o texto foi escrito? O documento pode ser datado cientificamente? Qual a suposta datação de acordo com a tradição e qual é a datação de acordo com a ciência? E aí tem os experimentos de datação, tem o estudo do texto, o estudo do estilo linguístico e tudo mais. Por que o texto foi escrito? Qual é o objetivo do texto? Que nem eu falei para vocês, o Evangelho de Mateus tinha por objetivo evangelizar judeus cristãos de Jerusalém. O Evangelho de Marcos, judeus cristãos da diáspora, né, da Palestina de um modo geral. Né? Já o Evangelho de Lucas era focado mais nos gentios. Para quem o texto foi escrito? Ele possui um destinatário que possa ser identificado? Ele foi escrito para um grupo de pessoas, uma comunidade, ou para um indivíduo? E aqui a gente tem muitas epístolas paulinas, tá? De um modo geral, se não me falha a memória, são só, acho que são 7 que são consideradas autênticas, o resto é chamadas de pseudo-paulinas ou deuteropaulinas. Qual é o contexto histórico do documento? O contexto histórico bate com a datação do documento? O documento é falso ou é verdadeiro? Isso é importante também, porque nessa área de arqueologia, coisa e tal, existem muitas falsificações e tudo mais. Gente, agora eu vou entrar num assunto que é um assunto bem técnico mesmo, né? Mas
que faz sentido aqui, que eu falei no começo da palestra. Eu vou falar sobre o Teorema de Bayes. Diversas ciências exatas, biológicas, humanas e históricas, além da filosofia e da teologia, estudam a questão da existência de Deus. De modo geral, até o momento, é impossível estabelecer com certeza uma resposta nos moldes das ciências atuais. Se Deus, de fato, existe ou não existe. Lembra que nossa visão aqui é científica, tá? Na área das ciências exatas, a matemática, dentro da matemática, a teoria das probabilidades, ou mais especificamente a estatística, foi utilizada para tentar estabelecer a probabilidade da existência de Deus, da existência de Jesus histórico e da própria ressurreição de Cristo, com base nesse chamado Teorema de Bayes. O Teorema de Bayes descreve a probabilidade de um evento baseado em um conhecimento a priori que pode estar relacionado a este evento. Em resumo, eu vou ler a partir daqui para não complicar. Isso quer dizer que as probabilidades, né, envolvidas no Teorema de Bayes podem ter diferentes interpretações de probabilidade. Entendeu? A questão do Teorema de Bayes é o seguinte: você propõe um postulado. Por exemplo, Deus existe. E aí, com base nesse postulado, que é o conhecimento a priori, você começa a fazer uma análise, uma série de análises de fatos que podem comprovar ou refutar essa análise. E com base nisso, você desenvolve um conhecimento a posteriori. Tá? Em resumo, o teorema expressa como a probabilidade de um evento ou o grau de crença na ocorrência de um evento deve ser alterada após considerar evidências sobre a ocorrência deste evento. Aqui está o Teorema de Bayes, tá? Para os irmãos terem uma noção, o A e o B são eventos. E o PB, né, que é esse denominador aqui, obviamente, tem que ser diferente de zero. Tá? Vamos lá. O PA e o PB são as probabilidades a priori de A e de B. E esse PAB é a probabilidade a posteriori de A condicional a B. E PBA é a probabilidade a posteriori, que é a probabilidade condicionada de B condicional a A. Na interpretação bayesiana ou epistemológica, a probabilidade mede o grau de crença. O teorema de Bayes liga o grau de crença em uma posição antes, a priori, e depois, a posteriori, de se considerar umas evidências. Tá, agora eu vou falar de alguns estudiosos que utilizaram o teorema de Bayes. Esse Stephen Irwin é PhD, doutor em física teórica pela Universidade de Manchester, pesquisador no campo de gravidade quântica. Ele utilizou o teorema de Bayes em seu livro Deus Existe para afirmar que existe uma enorme probabilidade, acima dos 95%, de que Deus exista. Richard Swinburne é um filósofo britânico da Universidade de Oxford.
utiliza o teorema de Bayes para afirmar que existe uma enorme probabilidade, acima de 90%, que o Deus cristão uno existe. Esse aqui é o livro do Swinburne. Tá? A existência de Deus. E a gente tem o William Lane Craig, doutor em filosofia e em teologia. Ele usa o teorema nesse livro aqui chamado Apologética Contemporânea, a veracidade da fé cristã, para afirmar que existe uma enorme probabilidade de que Jesus não apenas existiu, como ressuscitou. Isso eu já citei anteriormente, né? Entretanto, existe esse pesquisador aí, que é o Richard Carrier, que é PhD em História Antiga. Ele usa o teorema de Bayes para provar com probabilidade alta que o próprio Jesus não existiu. E aí vem a questão do problema desse teorema. O problema desse teorema é que, dependente da análise que você colocar, para você formar o seu conhecimento a posteriori, como é muito subjetivo, você pode botar só os dados que você quer. Então, se você fala assim, Deus não existe, e aí você coloca só todos os pontos que indicariam a probabilidade de que Deus não existisse, consequentemente, você vai chegar a uma conclusão maior ainda de que ele não existe. Agora, você tem que balancear. Então, essa pesquisa desse indivíduo, né, desse autor, ele não é considerada muito científica. A verdade é essa. Ele é muito criticado. Ele faz parte de um movimento, né, chamado miticista ou miticismo, como eu já falei, que parte da teoria do mito de Cristo, também conhecido como teoria do mito de Jesus, ou Jesus mítico, ou teoria da não historicidade de Jesus, chamada também da hipótese da inexistência de Jesus, que é uma visão de que a pessoa conhecida como Jesus de Nazaré não teve existência histórica, mas foi uma construção, né, posterior. Porém, essa visão atualmente não se sustenta devido a diversas descobertas científicas e análises históricas. Estamos terminando, tá, irmãos? O que a gente pode dizer que a ciência é, assim, praticamente unânime com relação a Jesus histórico, tá? Foi um homem judeu, nascido de mulher, filho de um carpinteiro, que viveu na Galileia na primeira metade do século I e provavelmente tinha outros irmãos, incluindo um chamado Tiago. Então, para você ver como a ciência ela faz um corte. Entendeu? Bom, vamos continuar. Foi batizado por João Batista. Foi morto pelos judeus por intermédio dos romanos e esteve perante Pôncio Pilatos e foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. Realizou pelo menos uma peregrinação a Jerusalém. Na época, era parte da província romana da Judéia, durante o tempo da expectativa messiânica e apocalíptica no final do segundo templo judaico. O que significa, gente? Os cientistas eles falam que durante aquele período em que Jesus apareceu, né, em que Jesus, o contexto histórico de Jesus é um contexto que, dentro
da visão do segundo templo de Jerusalém, né, existia toda uma perspectiva apocalíptica e messiânica. Então, os judeus estavam passando por muitas dificuldades, tinham sido oprimidos por vários povos ao longo dos séculos e tudo mais, né? E existia uma expectativa de que o Messias haveria de libertar o povo. Foi um profeta apocalíptico e um professor de ética autônoma, que contava parábolas, muitas delas sobre a vinda de um reino de Deus. Então, gente, aqui, resumidamente, é o que está pacificado, de um modo geral, dentro da ciência. Essas informações aqui, entendeu? É, digamos assim, até onde a ciência conseguiu ir. Além disso, alguns estudiosos, aí não é consenso, tá? Cada ponto desse é uma visão diferente, acreditam que, historicamente, Jesus pode ser visto como um profeta apocalíptico, um curandeiro carismático, um filósofo cínico. Gente, por favor, tá? O cínico aqui não é o conceito de cínico que a gente tem, não. É a tradição filosófica do cinismo, tá? Outros acreditam que ele tem uma linha, talvez um pouco mais puxada para o neoplatonismo ou para o estoicismo. Então, eles percebem, por causa de alguns comentários, algumas afirmações que Jesus faz, algumas parábolas, o conceito de moral que Jesus tem, aí eles procuram encaixar Jesus dentro de um movimento filosófico, entendeu? Um Messias judeu, um profeta da mudança social, um rabino. Bom, sabe-se que Jesus enviou seus apóstolos a fim de curar as pessoas e pregarem o reino de Deus. Mais tarde, Jesus viajou para Jerusalém, onde causou perturbação no templo. Era a época da Páscoa, quando as tensões políticas e religiosas eram altas em Jerusalém. Os evangelhos dizem que os guardas do templo, acreditam-se serem saduceus, prenderam-no e entregaram-no ao governador romano Pôncio Pilatos para execução. O movimento inaugurado por Jesus sobreviveu à sua morte, sendo liderado por seu irmão Tiago, o Justo, e pelos apóstolos que passaram a proclamar que Jesus havia ressuscitado. Pouco depois, os seguidores de Jesus se dividiram do judaísmo rabínico, dando origem ao que conhecemos como cristianismo primitivo. Gente, isso é importante saber, tá? Em outra palestra, eu vou falar sobre isso com mais detalhes, tá? Mas, no começo, a tradição cristã era uma seita judaica, conhecida como seita dos nazarenos, ou nazarenos. Tá? Depois, e principalmente com a figura de Paulo, ele foi para os gentios. Né? Agora nós vamos para a conclusão. A busca pelo Jesus histórico parte do pressuposto que o Novo Testamento não dá necessariamente uma imagem histórica precisa da vida de Jesus. Nesse contexto, a descrição bíblica de Jesus é conhecida como a do Cristo da fé. Dessa forma, o Jesus histórico é baseado em materiais históricos antigos que podem falar alguma coisa sobre sua vida, como os fragmentos dos evangelhos. A finalidade da pesquisa sobre o Jesus histórico é examinar as evidências a partir de fontes diversas, tratando-as criticamente e em conjunto para criar uma imagem composta de Jesus. Para alguns, o uso do termo Jesus histórico
implica que o Jesus reconstruído será diferente do que se apresentou no ensino dos concílios ecumênicos, que é o Cristo dogmático. Outros estudiosos afirmam que não há nenhuma contradição entre o Jesus histórico e o Cristo retratado no Novo Testamento. Irmãos, para concluir, eu queria dizer que, de um modo geral, a visão é essa, tá? A visão que a ciência tem, até onde a ciência conseguiu chegar, né? E o que é, de uma certa forma, pacífico. Eu sei que essa palestra foi bastante técnica, né? Eu peço desculpas aí, né? Se o nível de tecnicidade foi alto demais, mas é um assunto que, infelizmente, é técnico, né? É científico. Eu espero que